Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, sou Ana, sou autista. Tive meu diagnóstico ano passado e sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar sobre máscara social, tá? O que é máscara social? Qual é esse assunto, tá? Principalmente nas mulheres, tá? Nas meninas. O que torna o diagnóstico mais difícil, né? E vou falar um pouco sobre isso. E como isso traz culpa, sofrimento, tá? Claro que quando é um autismo severo é diferente, gente. Então, o autismo severo, tanto em meninas como meninos, ele é bem mais assim evidente, bem mais difícil assim, sabe, de ser camuflado. É diferente. Estou falando no autismo assim mais leve, tá? Para começar, as meninas, mulheres, elas têm no cérebro mais neurônios espelhos. E esses neurônios espelhos fazem com que a gente tenha facilidade em imitar, mascarar, camuflar e imitar. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico é bem mais difícil e a gente acaba escondendo muitas coisas. Que nem eu falei no meu vídeo anterior, as minhas estereotipias. Com 4 anos, né, eu abanava muito as mãos. Eu fui crescendo, eu camuflei aquilo. Eu não me lembro exatamente como foi, mas é bem provável que eu tenha percebido que as outras crianças não faziam, né? Então eu camuflei. Mas como eu disse, em casa, se eu tô sozinha e tô muito nervosa, eu abano as mãos, eu ando de um lado para o outro, ou muitas vezes eu acabo fazendo estereotipias que são mais assim discretas. Eu sempre em casa, muitas vezes eu tô com um lápis, uma caneta na mão, batendo, sabe? Ou tô assim, arrumando cabelo, que são estereotipias, porque qualquer movimento repetitivo é estereotipias, que são assim umas mais discretas, né? Passar a mão no rosto, passar a mão aqui, entre outras tanto, né? Eu me lembro também um sinal, uma característica de autismo que eu tinha desde pequena é a questão de escutar. Eu me lembro quando eu era pequena, a mãe até achava que eu tinha dificuldade de escutar e ela ia me levar no otorrino. Ela só não me levou porque uma vez eles estavam lá no quarto, eu estava lá bem distante do quarto, eles falando uma coisa, e eu fui lá, entrei e falei, vocês estão falando de mim, não sei o que e tal. E daí ela viu, não tem nenhum problema, né? E o que era essa minha dificuldade, assim? Quer dizer, muitas vezes, né, não escutar o que você estava falando. Era um sinal de autismo. Porque muitas vezes eu estava lá no meu distraída nos meus hiperfocos, distraída, desligada, entendeu? Não era audição. E é uma característica do autismo. Eu me lembro quando trabalhava de caixa no Unidão, que muitas vezes um colega chegava de repente, falava uma coisa, o fiscal de caixa, um colega, o quê? Daí ele repetia. E daí muitas vezes, quando acontecia com outra colega, eles até faziam isso. Tá parecendo a Ana Paula. E daí me contavam, e eu me sentia muito mal, sabe? Falando, meu Deus, né? O que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? Mas já era também uma característica do meu autismo. A interação social. Muitas vezes, mesmo a gente não querendo interagir, tendo dificuldade de interagir, a menina, a mulher, ela força mais. Olha o Gabriel. Ela força mais, né? Porque ela não quer ser diferente, ela acha estranho ser diferente, ela acha muito estranho não ter amigos, vai se sentir menos, então acaba forçando mais aquela interação, né? E isso causa muito sofrimento, muita culpa, sofrimento porque tu tá forçando uma coisa que não é sua, né? E culpa porque daí tu começa a se cobrar muito mais. Mas por que eu tenho essas manias em casa de fazer esses movimentos repetitivos? Tô ficando doida? Por que eu faço isso? Por que eu Por que muitas vezes eu não consigo ser mais simpática? Muitas vezes o oi não sai. Então a gente gera muita culpa, muita cobrança e a máscara social ela causa muita sobrecarga. Porque eu consigo realmente, sabe, se eu forçar, eu interagir bastante. Eu consigo, assim, se eu fosse outra pessoa e me visse, realmente, em certas situações sociais, se tu não tem um conhecimento muito profundo de autismo, eu também diria, a Ana não tem nenhum sinal, nenhuma característica de autismo.
mas muitas vezes é essa máscara que as meninas, mulheres colocam, e é uma coisa que muitas vezes é inconsciente, gente. Não é uma coisa, eu vou pôr essa máscara. É uma coisa que tu acaba, sabe? Mas gera muita sobrecarga. Então, muitas vezes, quando eu saio num lugar que eu vou, num churrasco, um lugar que eu vou, sabe? Nem precisa ter muita gente. Quando eu chego em casa, eu sinto muito cansaço. Eu sinto assim, um cansaço mental muito forte. Muitas vezes eu tenho que deitar, e daí eu me culpava, eu me achava preguiçosa, né? Eu sinto assim uma sobrecarga, um cansaço muito, muito grande. E isso muitas vezes as pessoas não sabem, não percebem, e é uma coisa que causa bastante sofrimento. Outra coisa é quando eu vou a uma quebra de rotina, qualquer quebra de rotina. E simples, gente, simples, só uma coisa que não tá na minha rotina. E eu vou, né, nesse lugar, nesse evento, né, gente, nessa. E muitas vezes, e às vezes até não é uma quebra de rotina. Eu vou na casa da minha melhor amiga, mas já faz meses que eu não vou. Eu vou, né, no encontro de família. E isso gera, por incrível que pareça, muita, muita ansiedade. É uma coisa assim que não é. Eu sei que não tem nenhum perigo, é um lugar que eu já tô acostumada. Não é nenhuma coisa consciente, mas é uma coisa mais do cérebro da gente, que o cérebro do autista é diferente. E gera uma ansiedade muito, muito forte. Só que as pessoas não percebem, porque a gente mascara, a gente camufla, e só a gente mesmo que sente. E muitas vezes vira uma dor de cabeça, muitas vezes vira uma dor no peito, uma angústia, mas que as pessoas nem vão perceber. Porque a gente, automaticamente, a gente camufla, a gente mascara e não se percebe. Então, muitas vezes, o diagnóstico vai ser muito mais difícil, claro, com exceção dos casos severos, porque os severos, né, é muito diferente nesse sinal de características, assim, são, né, não tem como tu conseguir mascarar, camuflar, mas os leves, digamos assim. E não é uma coisa que tu faz ter propósito, é uma coisa que é assim, involuntária, gente. Não é eu vou mascarar porque eu não quero me expor, eu vou mascarar. Porque se fosse assim, agora com todo o conhecimento que eu tenho de autismo e tal, toda essa causa que eu defendo, eu não ia querer mascarar. Porque eu sei que isso depois causa uma sobrecarga, um sofrimento. É uma coisa involuntária. Talvez com o tempo, com as terapias, né? Eu consiga, acho que um pouco eu tô conseguindo, né? Um pouco, sabe? Tanto que se é um lugar que tem muita, muita gente, muito, muito barulho, a não ser que seja por uma causa muito importante, uma pessoa que eu sei que vai ficar muito, tem um vínculo muito forte comigo, que vai ficar muito chateada, ou pelo meu filho, que é uma coisa na escola, uma coisa que eu sei que é importante para ele, eu vou. Senão eu nem vou. Porque nesse aspecto eu não tô me cobrando mais tanto, porque eu sei, antes do diagnóstico eu achava que era frescura minha, infantilidade, que eu era, sei lá, daí vem a culpa, muita culpa, né? E que é muito ruim pra gente e também causa sofrimento. Então, nesse aspecto, né, eu acredito, eu tô fazendo terapia com psicóloga, além de ter tratamento psiquiátrico, né? E nesse aspecto eu estou melhorando um pouquinho, mas é uma coisa muito, muito devagar. Até porque o meu diagnóstico foi tardio, né? Então, por isso que eu acho que até a minha psiquiatra deu laudo de autismo leve. Mas nos testes e avaliações da minha psicóloga deu autismo moderado. A gente o grau pode variar, pode mudar, até pela falta de terapia. O diagnóstico foi muito tardio, né? Apesar que eu fiz alguns tratamentos de fonoaudióloga, de psicóloga, psiquiatra, devido à minha ansiedade, depressão, né? De repente, por isso que não se agravou também tão mais, por isso que eu tenho autonomia. Mas, querendo ou não, o diagnóstico foi muito tardio. Então, por isso que, de repente, deu um moderado na psicóloga. Mas, querendo ou não, seria um leve. Então, não que o leve, porque ele causa muito, muito sofrimento também nas crises, na sobrecarga. Não que ele seja fácil, não é nada, nada fácil. Mas a gente consegue chegar na fase adulta, digamos assim, com menos suporte, né? No severo, se não fizesse intervenção, de repente não teria nada, nada de autonomia. Esse aspecto é diferente. Porque na hora da crise, na hora da sobrecarga, um leve, um severo, a intensidade, a crise assim, que eu vejo por mim, que sou leve, meu filho é moderado, e por tudo que eu vejo,
Muitas vezes o sofrimento, assim, é igual. De repente o severo vai ter mais dificuldade de se controlar mais, assim, de repente, que eu falei, eu nunca cheguei a quebrar coisas, mas vontade eu já tive de quebrar coisas, e muita. Mas eu cheguei, né, de repente, nesse sentido, o controle vai ser mais difícil. Mas o sofrimento, gente, é muito grande mesmo, né? E agora eu tive consulta com a minha psiquiatra ontem de manhã, ela vai ter que aumentar o remédio da minha ansiedade, porque eu tava tendo de novo compulsão por doces, uma compulsão mesmo, gente, não é uma frescura, sabe? É uma coisa que nem um vício de bebida e cigarro, é uma coisa muito triste. E tava começando de novo a me dar aquelas falta de ar. Então ela aumentou um pouquinho o remédio da ansiedade e daqui a 2 meses ela vai entrar com um remédio para compulsão de doces, tá? Fiquei feliz? Não, ninguém gosta de tomar remédio, a gente sabe que todo remédio tem vários efeitos colaterais, que bom se ninguém precisasse tomar remédio, mas quando é necessário, né, gente? Eu não pedi, eu não falei aumente o remédio. Eu falei a realidade, né? Que no primeiro mês que ela me deu o remédio eu fiquei muito bem, mas agora tava, aos poucos eu tava tendo aquela crise de novo e meu compulsão por doce estava muito. Falar a verdade, né? Tem que ser sincero com o médico, senão é melhor nem ir no médico. Quando vai numa psicóloga, numa psiquiatra, tu tem que ser sincera para realmente poder ver a tua realidade e te ajudar. Não adianta a gente, né, enfeitar, nem exagerar e nem diminuir, porque senão ela não vai saber realmente o verdadeiro diagnóstico para te ajudar. Tá? Então essa máscara dificulta muito o diagnóstico, por isso que sempre falam que tem muito mais meninos, muito mais homens autistas que mulheres, né? Mas eu, assim, não sou da área da saúde, mas pelo que eu estudo, eu vejo que muitas vezes tem muitas mulheres que chegam, casos leves, que chegam na fase adulta sem diagnóstico. Porque, por causa disso, o homem também pode usar máscara social, o homem que tem autismo leve. Mas a mulher acaba usando muito mais por causa dos neurônios espelhos, que dificulta muito, muito o diagnóstico. E muitas vezes é interpretado com outras coisas. Eu muitas vezes era vista como distraída, como confusa, como atrapalhada, como tímida, como por vizinhos muitas vezes eu era vista como antipática, porque eu sempre tá com uma cara muito fechada, eu sempre esperava o outro dar oi para dizer oi, que não saía, e eu me culpava muito por isso, mas era uma coisa que hoje eu entendo por quê, né? Então muitas vezes tu vai ter outros rótulos, né? Outros rótulos. A minha dificuldade, eu tinha muita. Até hoje tenho bastante dificuldade de coordenação motora, que nem eu falei, né? Eu fui aprender a amarrar tênis lá com 10 anos e com muito esforço, né? Eu tenho atraso. Era vista como eu ser muito mimada, né? Por eu não me esforçar, etc e tal, né? Meia burrinha, digamos assim. Então vai ser visto por vai ser dado outros rótulos, né? Mas que causam muito, muito sofrimento, né? E é muito importante a gente falar, para ter esse cuidado e o alerta, né, gente? O alerta. Que se eu continuasse abanando as mãos quando fosse mais velhas, claro que na minha época não sei se o conhecimento do autismo era zero, dos médicos e tal, mas querendo ou não, seria um sinal assim que seria o abanar as mãos, digamos assim, quando tu é maiorzinho, é uma característica mais assim evidente que ajuda no diagnóstico, né? E foi uma coisa que eu nem sei lembrar que fase que eu parei, se aconteceu alguma coisa, que muita coisa a gente apaga na memória, né? Isso é um pouco de psicologia que eu estudei, não fiz curso de psicologia, gente, mas pela livros, internet, eu sei que muitas vezes alguns traumas, assim, de como de repente pessoas que fizeram bullying comigo e tal, e debocharam, alguns a gente acaba apagando na memória. Então, de repente, essa parte eu apaguei, porque eu não me lembro exatamente a idade que eu parei de amanar a mão em público, mas eu sei que eu parei. Tá, gente? O vídeo tá ficando muito comprido. Eu tô cuidando para não ficar tão comprido, que fica muito cansativo para vocês. Por favor, se inscrevam para que a internet divulgue o meu vídeo. Para chegar a mais e mais famílias, pra gente. Ó, meu estereotipia, ó. Pra gente chegar. Tô sempre com isso na mão, ó. Esse é uma estereotipia, gente. Pra gente poder chegar a mais e mais famílias. Que só o conhecimento vai diminuir o preconceito e o bullying. Então, por isso que eu preciso muito, muito, muito aumentar o número de inscritos, comentários, curtidas, compartilhem. Compartilhem em qualquer lugar, gente. Vai estar me ajudando muito, vai estar ajudando muito a causa autista e é de graça. E eu quero muito, muito chegar a muitas famílias para a gente ter um resultado melhor nessa causa autista que o meu canal fiz para conscientizar e para diminuir o bullying. E sem vocês eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. Então, me ajudem. Vocês podem ajudar muito se inscrevendo no canal,
curtindo, compartilhando, tá? Fique com Deus e uma ótima semana.